Oi pessoal, eu sou Fabi do canal Plante Onde Der e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, em que eu ensino alguma técnica, eu falo a respeito de alguma planta específica, como cuidar, como plantar, como regar, essas coisas todas. O vídeo de hoje foi porque eu fiz algumas observações nos últimos tempos com relação ao cultivo de plantas, principalmente agora nas suculentas, né? Porque eu terminei alguns cursos agora em 2024 sobre cultivo de suculenta, alguns curtinhos, outros maiores, enfim. E eu observei algumas coisas e conversando com algumas pessoas também, eu identifiquei alguns problemas no cultivo de determinadas plantas, nas formações que a gente faz, nas conversas que a gente tem. Um dos principais problemas foi a seguinte questão. Muitas vezes a gente quer ter uma planta, a gente quer um espetinho fino como esse aqui, que é o nome popular, ele é uma crassula. As crássulas, inclusive, tem... Bom, ainda vou fazer vídeo explicando como é que a gente consegue minimamente identificar gêneros de suculenta. Mas uma das dificuldades que eu tenho encontrado é justamente essa. Primeiro, a identificação de plantas, porque quando a gente compra no supermercado, numa feira, enfim, numa floricultura, garden center, lojas que vendem mudas em geral, boa parte das vezes as plantas não estão identificadas. E por que é importante fazer a identificação das plantas? É só para a gente poder mostrar para os amigos, vocês, olha, isso aqui é uma crassula, olha, isso aqui é uma echeveria, essa aqui é enfim, um paquifito, sabe? Tem vários gêneros. Não é só por isso não, tá? Não que isso seja ruim, é gostoso. Mas não é por isso não. Principalmente é importante a gente reconhecer o gênero de uma planta que a gente está cultivando e ter alguma noção de onde ela surgiu, para a gente mais ou menos saber quais são as necessidades dessa planta. Essa é a maior importância de se identificar uma planta, tá? Esse aqui, por exemplo, é um bom, tem gente que chama de calanque, calanchoi, é uma planta desse gênero, tá? Não é aquele calanchoi coloridinho que a gente está acostumado, mas é uma planta do mesmo gênero. O nome popular dela é orelhinha de gato ou orelha de gato, tem alguns nomes diferentes, dependendo da região. Mas por isso que é importante conhecer o gênero. Porque quando eu falo, pessoal, é importante a gente conhecer o clima, né, da sua região. Porque, por exemplo, a pessoa está em João Pessoa, né? É a capital da Paraíba. E compra uma plantinha dessa, né? O cultivo dessa pessoa em João Pessoa não vai ser em outra cidade mais afastada da Paraíba. Menos ainda numa outra cidade em Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é de onde vem muitos vídeos de suculenta que a gente vê. A maior parte deles, inclusive, se você faz uma pesquisa rápida, aí você vai ver todo tipo de dicas que são maravilhosas e não estão erradas. Elas são específicas para a cultura do cultivador que está fazendo. Ele está passando a experiência dele com as plantas que ele cultiva. Vai com bota e tudo. No ambiente dele, com o clima dele, com as necessidades dele, que são muito diferentes da minha, por exemplo. E isso não é repassado nos cursos, ou quando é falado muito superficialmente. Vai muito do clima de cada região. Mas não é tão simples assim. Porque vai muito do clima de cada região, mas para isso você também tem que conhecer o gênero da planta que você está cultivando, de preferência a espécie da planta que você está cultivando. E outra coisa, que quase ninguém fala. Você adquiriu uma planta dessa que veio de Santa Catarina. Ela, além de ser cultivada num espaço controlado, tá? Em que tem rega controlada, umidade controlada, temperatura controlada, ela vai ser desidratada, como eu já falei no vídeo quando as suculentas chegam, que elas precisam ser desidratadas. Ela vai para dentro de uma caixa, ela vai passar um tempão no escuro. Ela saiu de um clima que tem, às vezes,
10 graus a menos da cidade onde você está morando, 15 graus, 20 graus a menos da cidade onde ela vai ser recebida. Então, essa planta, quando você ouve no vídeo, as suculentas que tem bordinhas coloridas, a dica é essa: se tiver bordinha colorida, sol pleno. Você não vai chegar em Fortaleza e colocar essa planta para pegar o sol do meio-dia às 5, 6 horas da noite. Não é assim que funciona. Nenhuma planta, nenhum ser vivo resiste a isso. Entendeu? E mesmo que a gente faça a adaptação correta, nem toda espécie de planta vai sobreviver em todos os ambientes. E isso a gente só vai aprender, infelizmente, na prática. Ou ouvindo conselhos, dicas, né? E pulo do gato, como eu gosto de falar, de pessoas que cultivam na região, num clima próximo ao que a gente está fazendo. As plantas são muito diferentes entre si. Não é só porque são suculentas que elas podem estar em qualquer lugar. A suculenta guarda água nas folhas e no caule, então é uma planta que você vai pôr água uma vez por mês. Gente, não é assim. Não é assim. Isso vai variar de onde você mora, vai variar a temperatura que está, vai variar de acordo com a estação do ano que você tá, se tem mais umidade, menos umidade, se tem reflexo de raio UV, que é uma coisa muito comum na cidade do norte, nordeste do Brasil, principalmente as litorâneas, que tem uma incidência de raio UV muito alta. Então, possivelmente, para você cultivar boa parte das plantas, você vai precisar de um sombrito, você vai precisar de uma sombra filtrada. Não é só meia sombra ou sol pleno, sombra, meia sombra e sol pleno. Não é bem assim, tá? Isso eu tenho observado no meu cultivo, na minha experiência. Eu planto, acho que desde sempre, desde criança eu já tinha jardim. Eu sou orquidófila formada, eu tenho um curso de orquidofilia por uma associação estadual de orquidofilia. Fiz alguns cursos de cultivo de suculentas recentemente. Não sou formada na área de botânica ou de biologia, mas a minha experiência e muito do que eu pesquiso, que eu estudo todos os dias, me alertam para dizer com autoridade que não é desse jeito, tá? A gente vai perder planta, não vai ter jeito. Quem mora em zonas litorâneas, mesmo que no Nordeste, mesmo com calor, com sol o ano inteiro, vai ter cidades com umidades muito grandes que vão que vão permitir que muitos fungos apareçam nas plantas. E assim, é coisa muito rápida. Você foi dormir ontem, foi trabalhar hoje, quando você chega hoje, a sua planta já está preta, metade. Folhas, caule, já está metade preta. Deu olho negro, deu outro tipo de fungo que a gente não consegue nem identificar exatamente. Então, é por isso que é importante a gente fazer a identificação das mudas. Outra coisa que é importante ressaltar é que mudas de plantas são diferentes. Eu até esqueci de pegar, que eu ia deixar separado, uma mudinha. Vou pegar aqui rapidinho. Pronto, vai sem corte. Eu tô com pouquíssimo tempo para cuidar das plantas, vai sem edição. Pronto. Nós temos aqui mudinhas de rúcula. Plantadas por semente, foi plantada no vídeo. Tá vendo? Não parece folha de rúcula. Nascem com 2 folhinhas redondinhas. Tem um vídeo sobre isso no canal. Isso aqui é de manjericão. Esse aqui até tem os miolinhos roxinhos. Talvez seja mais fácil dizer, não, essa planta não é aquela. Mas o formato das folhas é muito semelhante. Da mesma forma, acontece com mudas de suculentas, como muda de qualquer planta, principalmente quando elas são cultivadas em floricultura. Muitas são feitas mudas por semente. Então fica extremamente difícil identificar uma espécie de suculenta ou de qualquer outra planta enquanto ela é uma mudinha. Assim já fica mais fácil quando ela já está uma planta adolescente, que essa aqui é uma adolescente. Ela tá até com brotaçãozinha aqui, coisa mais fofa. Ela tá se adaptando bem, inclusive, ao meu clima.
É extremamente difícil. Tem aplicativo, você tem técnica que eu vou ensinar também, mas tem técnica de pesquisa no Google, que você tira uma foto e pesquisa, vai aparecer imagens semelhantes para você comparar. Tem aplicativos que você pode utilizar. Mas mesmo sendo mudas pequenininhas, e mesmo com todas essas tecnologias, é difícil. E por que é importante haver pelo menos a identificação de um gênero, por tudo que eu já falei até aqui. Então, na falta de conseguir ter a identificação de uma espécie específica, é bom pelo menos saber o gênero dessa planta e saber de onde ela está vindo. Você comprou, ela estava dentro de uma loja, quanto tempo ela estava lá. É bom conversar com as pessoas que vendem, elas vão te passar dicas sobre como cultivar. É importante fazer um período de adaptação e cada planta é uma coisa diferente da outra, tá, gente? Então era isso. Eu estava precisando muito falar isso com vocês, porque quando eu e todo mundo que cultiva a planta coloca as fotos, as imagens das suas plantinhas lindas já colocadas lá, uma coisa graciosa como essa. Parece que a gente comprou e já veio e ficou assim, tá tudo perfeito, as mil maravilhas, e é o paraíso, vamos encher a casa de plantas, que muitas vezes não se adaptam ao clima da sua região. E aí você vai perder, não vai ter jeito. E a gente perde, por mais experiência que a gente tenha, a gente perde, porque a gente fez uma pesquisa, a gente estudou, a gente falou com o revendedor, a gente falou com tudo isso, mas quando chegou na sua casa tinha algum fungo, ou a planta simplesmente não se adaptou ao clima e morreu muito rápido. Vai acontecer. Então, eu tô aqui para falar tudo isso, para demonstrar para vocês a importância da gente pesquisar e escutar muito bem, prestar bastante atenção em quando a gente quer investir em ter um jardim muito bonito, ter umas plantinhas bonitas para ficar admirando, cuidando, e é muito prazeroso, né? A jardinagem é muito prazerosa, o cultivo de horta em casa é muito prazeroso, eu falo sempre, né? Colher o que você plantou com a sua própria mão, tá bom? Desculpe que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei que era importante ressaltar essas coisas para que vocês entendam de por que e como os próximos vídeos com relação a muitas plantas serão aqui no canal, tá bom? Por favor, comentem, façam perguntas, digam o que vocês querem saber aqui embaixo no espaço dos comentários. É importante para mim e para vocês que a gente possa ter essa interação para poder fazer um conteúdo melhor para vocês, tá? Não deixem de se inscrever no canal para não perder todas as dicas, todas as orientações, todas as novas descobertas que a gente vai fazer junto. E a minha gata tá tentando destruir a casa. Qualquer dia desse eu mostro elas pra vocês. Dá um like no vídeo, tá? Para que esse engajamento continue, o YouTube não acabe me escanteando e vocês não deixem de receber as notificações, tá bom? Então foi isso por hoje. Até o próximo vídeo.